tanto é crime o ato de pichar, que em qualquer tinta spray que você comprar, vai estar a expressão gravada lá. Pichação é crime. A pichação, nós trabalhamos de uma forma como nós trabalhamos toda a política de segurança pública para o município, né? Nós temos uma lei ambiental que prevê a pichação, não o grafite, a pichação, como crime ambiental no momento em que causa dano ao patrimônio público, né? Então nós temos a competência original, constitucional da Guarda Civil Municipal é a proteção de bens, serviços e instalações públicas municipais. Então, nesse sentido, é obrigação da Guarda zelar pela integridade do patrimônio público. Ela é uma expressão, assim, desse tensionamento, né? Eu acho que, enquanto houver essa tensão social, assim, ela vai estar se manifestando enquanto disputa pelo espaço da cidade. Enquanto houver um problema estrutural, enquanto houver tensão estrutural na sociedade, a pichação ela é uma decorrência natural, assim, e muito difícil de mascarar, né? A repressão já se mostrou incompetente para resolver o problema, né? Mas daí é o seguinte, então nós temos a cidade, o centro urbano com intervenções, né? E que normalmente, inclusive a imprensa trata isso como vandalismo, etc. e tal, né? Mas se a gente pensar por outro lado, né, é pensar quem são esses atores, é tentar descobrir quem são esses atores que saem para a rua, que deixam a sua marca, qual o código que existe entre eles, né? E talvez, ao invés de a gente simplesmente condenar, né, a gente tentasse observar isso como um sintoma, né, como se fosse uma dor num corpo que está se manifestando. Eu comecei pichando, mais tarde comecei a desenvolver o lance do desenho, comecei a grafitar, quase que sem querer, assim, ia andar de skate, estava indo para a escola e fazia esse lance de fazer essa intervenção, largar um desenho, e depois mais tarde alguma mensagem escrita mesmo. Eu sempre gostei do desenho mesmo, na pichação, aquela coisa meio código também, sabe? Criar aquela coisa ali meio estranha para chamar a atenção. Eu comecei a pichar depois de velho, entendeu? Eu não sou aquele cara que desde muito cedo pichava igual a maioria da galera, entendeu? Eu comecei com os stickers, a gente chama de stickers, nada mais é do que adesivo, né? Esse lance do sticker me levou a pichar, entendeu? Pô, vou fazer no pilar do trem, vou fazer na Câmara de Vereadores, vou fazer na Prefeitura. Tinha uma visibilidade legal, entendeu? O pichador, ele se movimenta por uma coisa básica chamada Ibope, que é o reconhecimento dos seus pares. Então, o pichador, ele quer colocar o seu nome, a sua marca, no maior número de lugares possíveis e quer colocar o seu nome, a sua marca, de preferência nos lugares que sejam mais difíceis dele chegar. E aí o topo dos prédios, né? Serem locais muito valiosos para a pichação. A pichação ela compõe, né? Então um universo assim muito rico e muito problemático também, né? Muito efervescente de manifestações de arte urbana, né? Então acho que a pichação especificamente vai ter sempre um sentido assim de funcionar como uma fala bloqueada, né? Uma fala que não se aparece, vamos dizer assim, ou não se viabiliza. Quando a gente fala em pichação, grafite e tal, tem uma coisa que assim me chama bastante atenção, que é uma questão que ela é uma atividade marginal, né? Não no sentido de marginal assim do criminalístico, do policialesco, mas assim de uma narrativa à margem mesmo do que a gente costuma ouvir assim no senso comum ou ler e tal, informações que vêm da mídia em geral, né? Ele cria de algumas formas aí por alguns mecanismos uma narrativa aí que muitas vezes contrapõe, complementa, mas enfim, uma narrativa que a gente não costuma ver através de outras pessoas que não são desse meio da pichação, do grafite, ou mesmo na mídia em geral, né? Existem uma série de significados por trás da pichação que faz com que quem não seja do circuito, que faz com que quem não esteja completamente inserido, envolvido no circuito da pichação, não entenda questões básicas como a forma das letras
então não consegue ler o que está sendo dito ali, e também não consegue entender o porquê da movimentação desses jovens adultos. Na grande maioria dos praticantes do picho são jovens adultos do sexo masculino, das classes populares. Nós temos por claro assim, até porque não existe essa clareza quanto ao conceito de arte envolvendo o que seja grafite e o que seja picho, né? A lei fala, isenta a questão do grafite, né, como uma expressão artística consolidada, bom, mas o fato de ser preto e branco, o fato de ser uma escrita, uma identificação, não por si só não é suficiente para descaracterizar essa expressão como arte. O que nós trabalhamos é o seguinte: houve o dano no patrimônio público, isso de alguma forma fere aquele patrimônio por causa da escrita, do picho, bom, aí nós vamos agir. Querendo ou não, a pintura rupestre lá, sei eu, é uma pichação, é um grafite. Antes do ser humano começar a falar direito, ele já pichava. Para mim, tem o vandalismo gratuito, que é esse da autoafirmação, daquela coisa mal feita ali. Mas principalmente essa coisa do despertar os sentidos da pessoa, o sentimento, sabe? Aguçar a visão, às vezes, da pessoa, para a pessoa ver aquele lugar que está despercebido ali, sabe? Aquela região da cidade que é abandonada, uma coisa assim. E é uma questão de tolerância, é uma questão das pessoas aceitarem a ponderação. Porque a partir da hora que alguém começa a ponderar sobre o picho, sobre as razões, etc. e tal, tu te torna um defensor, ou tu faz uma apologia do picho. Não é essa a ideia. Certo? O picho existe, ele vai continuar. Então, quanto mais a gente conseguir entender, quanto mais a gente abrir canais de comunicação, certo? De entendimento, eu acho que a gente consegue avançar. O quanto a gente não tem para aprender com esses gritos espalhados pela cidade, né? Quer dizer, que sociedade é essa, que doença é essa que a sociedade tem, que as pessoas têm que expressar através de gritos, através dessa coisa bruta, né?